Tendo já conhecido o processo de elaboração dos relatórios fotográficos via diário de obras lá no Orça Fácil, vamos agora, discutir um pouco a respeito dos outros modelos de relatório fotográfico e de relatório de execução. Como já dito anteriormente, o relatório fotográfico ele tem como objetivo constar os registros de todos os serviços que foram realizados na determinada unidade, executando preferencialmente em ordem cronológica ou em ordem dos serviços. Já o relatório de execução, ele se diferencia do relatório fotográfico porque ele tem a finalidade, ou seja, o propósito de mostrar quais eram os problemas iniciais, quais foram as soluções adotadas e os serviços que foram executados para corrigir essas patologias. Então, o relatório de execução, ele segue uma ordem cronológica de serviços. Primeiramente, ele vai apresentar a foto do antes do problema da unidade, uma infiltração, um problema elétrico. Depois, ele vai mostrar a solução adotada, ou seja, um registro de como esse serviço foi corrigido, a execução dessa etapa. E, por fim, uma foto do serviço concluído. E no relatório da execução, ele também se diferencia porque há uma explicação do que foi adotado para corrigir essas patologias. É muito importante frisar que cada contrato tem a sua peculiaridade a respeito dos relatórios, O que é exigido ou o que não é. A maioria dos contratos exige-se um relatório bem detalhado, constando todas as fotos de todos os serviços executados, enquanto outros não. Então, como exemplo, o contrato de Belo Horizonte, onde todo o processo de medição é realizado dentro da plataforma do Fluid, e nele são colocadas as fotos, exigindo apenas 12 fotos no relatório fotográfico. No entanto, tem uns contratos em que os relatórios chegam a ter 500, 600 páginas por conta da exigência desse detalhamento dos registros fotográficos. Então, eu irei mostrar aqui para vocês os exemplos de um relatório fotográfico e de um relatório de execução, para que fique bem claro essa diferenciação entre ambos. E voltando a falar um pouco dessas peculiaridades de cada contrato, antes de você iniciar o seu relatório, é importante ver com o seu gestor ou até mesmo com a fiscalização se já existe esse modelo padrão de relatórios para que você possa preenchê-lo e apresentar, certo? Nós temos um modelo padrão da empresa que está disponível no nosso Drive para download e consulta caso seja necessário, até mesmo para servir de inspiração para outros modelos de relatórios. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo relatório fotográfico, certo? Vou até dar um zoom aqui na página para mostrar bem os detalhes. Veja que sempre a gente tem aqui no início o nome da empresa, para destacar, qual é o nome da obra, no caso aqui é uma escola estadual, Nestorina Abrantes, o seu endereço, os dias contratuais dessa obra, a data de início, e o término previsto, 30 dias de obra previsto. Esse relatório aqui, ele se assemelha ao relatório fotográfico que é gerado lá no Nossa Face. Aqui foi um relatório que a gente adaptou de fácil preenchimento no Word, certo? Então, como é feito esse preenchimento do relatório fotográfico? É colocada a foto da execução do serviço, Atente-se bem que o funcionário ele encontra-se usando luvas, capacete, de acordo com a norma. E vemos aqui na galeria de fotos a descrição do serviço que está sendo executado. De início, coloca-se o código do serviço. É importante também, em algumas situações, colocar o banco. Então, a gente tem aqui 95.731 e a descrição do serviço tal qual está em planilha orçamentária. Eletroduto, rígido, soldado de PVC, e toda a descrição corretamente como está em orçamento. E esse modelo ele segue para todas as outras fotos. Então, a foto, o serviço e a sua descrição de acordo com planilha orçamentária. Serviço diferente, por exemplo, aqui essa caixa de passagem com tampa cega, muda-se também a descrição do serviço, certo? Então, aqui só um exemplo, de como é esse modelo de relatório fotográfico.
que a gente pode estar apresentando para a fiscalização. Como já falei, existem modelos para isso, né, para a gente estar adotando entre os contratos. Agora vamos conhecer o modelo do relatório de execução. Como falei anteriormente, o relatório de execução ele se diferencia por ser também um memorial descritivo. Então, ele tem toda uma apresentação da introdução da unidade, o período de execução, a descrição física da escola, etc. Então, vou mostrar aqui para vocês essa ordem e um exemplo daquela parte que eu expliquei anteriormente, né? O problema, a solução adotada e o serviço concluído. Então, temos aqui, inicialmente, a introdução, a descrição física da unidade, a localização e uma vista da entrada da escola, a sua vista aérea, né? Plano de localização. Então, entrando agora a parte do relatório de execução de Coloque aqui inicialmente a questão do caminhão-torre para a execução dos serviços preliminares e ele vem com memorial de cálculo. No que diz respeito às instalações elétricas, foi realizado o seguinte serviço: remoção, fornecimento de instalações de cabos de cobre para os circuitos e aterramentos, eletrodutos de curva, escavação e reaterro para passagem de eletroduto, haste e conector, disjuntores, barramentos, remoção e instalação de lâmpadas e luminárias, interruptores em tomadas. Então, a gente viu no relatório fotográfico que a maioria dos serviços nessa unidade estavam, né, na disciplina de elétrica por algum problema de elétrica nessa unidade. Então, aqui no memorial descritivo, apresenta todos os materiais que foram utilizados para corrigir essas patologias na parte de instalação elétrica. E aqui vemos as fotos de execução desse serviço, substituição dos cabos, acompanhamento da execução, etc. Quadro novo, finalizado. Então, basicamente, né, o relatório de execução ele segue essa ordem cronológica dos serviços. Mais algumas fotos de finalizado, mostrando que o serviço foi concluído. Após todo o memorial descritivo dos serviços executados, o relatório de execução sempre vem com as considerações finais a respeito do serviço executado, ou seja, finalizando todo esse relatório. Então, nessas considerações finais, apresenta-se que, devido a essa falta de manutenção periódica ou danos causados por terceiros por uso contínuo, a escola apresentava algumas manifestações patológicas que poderiam se agravar caso não fossem realizadas essas manutenções e revisões necessárias. E ela apresenta aquelas considerações a respeito dos serviços executados. Então, diante do que foi exposto, foi necessária essa intervenção dos pontos abordados com a finalidade de melhorar a estrutura da escola para que fosse obtida a qualidade e desempenho adequado no seu funcionamento. Então, basicamente, esse é o modelo do relatório de execução, certo? Concluímos aqui o nosso módulo de relatórios e diários de obra e vejo vocês no próximo módulo. Obrigada e até a próxima!